porque a palavra ríspida, ela desperta a ira. E a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Como os pais provocam a ira dos filhos? Através das palavras, através da maneira que eles tratam os filhos podem se irar. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, porque fé vem pela palavra de Deus. Filipenses 2, versículos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Repita comigo, diga: o Senhor Deus nos chamou para sermos como estrelas brilhantes. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Olha o conselho que a Bíblia diz: fazei todas as coisas devem ser feitas sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados. O que quer dizer isso? Que devemos ser filhos de Deus imaculados, sem nenhuma mancha. Diga comigo: os filhos de Deus devem viver sem nenhuma mancha. E a Bíblia diz que nós devemos viver imaculadamente, sem nenhuma mancha, em meio a uma geração corrupta e perversa. E devemos resplandecer como estrelas no universo, brilhar como estrelas no universo. Hoje eu quero falar sobre conflitos pessoais. Muitas pessoas, elas não sabem resolver os seus conflitos pessoais. Em vez dela semear a paz, ela semeia a discórdia. Em vez realmente de apaziguar a situação, gera conflito, gera guerra. E o que é que a Bíblia diz isso? O que é que a Bíblia fala sobre essas coisas? Hoje eu quero ensinar para você como resolver os conflitos à luz da Bíblia. O tema da nossa mensagem nessa noite é resolvendo conflitos à luz da Bíblia. O objetivo desta mensagem é levar os ouvintes à decisão de quererem resolver seus conflitos pessoais de uma forma saudável, aplicando os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Muitos conflitos poderiam não chegar a certas situações e a certos climas tão tensos se fossem
resolvidos à luz da Bíblia. A maioria dos conflitos, eles são resolvidos, até mesmo por cristãos, à luz da carne. E aí, em vez de resolver a situação, cria-se um conflito maior, gera-se uma situação desconfortável. Todo ser humano, em algum determinado momento, enfrenta algum conflito pessoal. Esse conflito pode variar de intensidade ou de circunstâncias. Uma pessoa estruturada e saudável não é aquela que não enfrenta nenhum conflito. Pelo contrário, mesmo a pessoa sendo bem estruturada e bem saudável interiormente, ela enfrenta também conflitos. Mas é a maneira com que conseguimos resolver os tais conflitos que vão realmente nos manter bem, vão nos manter em paz, vão nos manter no equilíbrio. A maneira como resolvemos. Se resolvemos da maneira errada, esse conflito vai gerar raiva, ira, desconforto. A pessoa vai estar estressada. E para evitar isso, nessa noite nós vamos aprender através da palavra alguns princípios bíblicos para resolver os conflitos. Como cristão, podemos e devemos resolver os nossos conflitos pessoais de uma forma saudável. Amém? Diga comigo: o Espírito que habita em mim é um espírito de paz. Quantos têm o Espírito Santo? Digam amém. Então, aquele que mora dentro de nós é um espírito de paz, não é um espírito de guerra. É meio complicado, por exemplo, vermos pessoas no templo cheias do Espírito Santo, orando em línguas, mas para resolver um conflito no lar, tem que brigar, tem que entrar na carne, tem que fazer tudo aquilo que o inimigo gosta. Por quê? Porque não busca resolver as coisas à luz da palavra de Deus. Se nós somos cristãos, devemos realmente colocar como o plano principal de nossa vida seguir a palavra. Seguir a palavra e não seguir os nossos próprios pensamentos, mas seguir a palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: quem segue a palavra dificilmente erra. Amém? Qual é o primeiro princípio para se resolver conflitos? Evite discussões desnecessárias. Mas tem pessoas que entram numa discussão e não quer sair mais. Tem pessoas que começam a falar e não param nunca. E ela vai se irando e vai irando os outros. E ela vai contendendo e vai se maltratando e maltratando os outros. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Em 2 Timóteo 2, 23 e 24, diz o seguinte: e rejeita as questões tolas e desnecessárias, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser
brando para com todos e apto para ensinar pacientemente. Amém? Você, esposa, você, esposo, você, irmão, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, evite discussões desnecessárias. Muitas são as pessoas que elas discutem, procuram uma confusão, buscam um conflito pessoal por nada. Atente para o que diz a palavra. Atente para o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo diz assim: rejeita todas as questões desnecessárias. Já pensou? Discutir em casa, marido e mulher, por causa de uma toalha molhada? Discutir em casa porque não ligou, houve algum problema, esqueceu de ligar. Tem gente que procura confusão por nada. Entra na carne, se prejudica emocionalmente e peca contra Deus. E depois, realmente, esse pecado fica amortecido dentro, que nem sequer pede perdão ao Senhor. Muitas vezes entramos em discussões que são completamente desnecessárias. Que necessidade há de discutir no trânsito? Que necessidade há de buscar razão se o camarada está demorando no sinal e ficar atrás desesperadamente buzinando, provocando? Nós fomos chamados por Deus para ter paz. Ter paz. Diga: Deus me chamou e me encheu de paz. Amém, irmãos? O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem. Tem gente que entra num conflito desnecessariamente por causa do orgulho. Tem aqueles que dizem: eu sou crente, mas não sou bobo, eu não levo desaforo para casa. E entristecer o Espírito Santo é bom. O que é melhor? É evitar o conflito, é evitar as discussões e se manter cheio do Espírito, ou entrar em discussões, entrar em conflitos e perder a presença do Espírito Santo? O que é melhor? Somos cristãos, temos a mente de Cristo para pensar. O Senhor nos dá o direito de pensar o que é melhor. É mãe se estressando com filhos, é marido se estressando com esposa, é esposa se estressando desnecessariamente, por coisas banais, fúteis, sem valor. Em Provérbios capítulo 20, versículo 3, diz assim, é hora de dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Envolve-se em contendas, em briga, em fuxicaria, em disse-me-disse,
os insensatos. E o que a Bíblia está dizendo é a hora. Existe, amado, uma inquietude muito grande no ser humano, e essa inquietude leva ele a estar preocupado com a vida dos outros. É outro gerador de contenda, é outro gerador realmente de discussões desnecessárias. E a palavra de Deus, ela é muito séria. Confere aí para mim. Provérbios 15, versículo de número 1. Aliás, esse agora não. É Provérbios 20, versículo 3. Confere aí. Você que achou, leia em voz alta. É hora, como diz a versão na linguagem de hoje, é hora, é honra, além de ser um momento ideal, mas também é honra. É uma honra dar fim às contendas. Mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Não cause contenda. A Bíblia diz, Paulo disse, ouço falar que há entre vós, Paulo referindo-se à igreja de Corinto, há entre vós contendas, disputas. Uma casa onde há contenda, onde há disputa, onde há competição, onde a mulher compete com o marido compete com a mulher. Essa casa não é saudável. Essa casa não tem paz. Para que haja paz no lar, é preciso cessar a contenda. Nós oramos aqui, amado, diariamente pelas famílias. Claro que a oração é maravilhosa, mas precisa também ter atitudes, correções. Precisa se corrigir certas coisas que há na família que só causa intriga, desgosto, falta de paz. E uma das coisas que mais prejudica a família é a falta de equilíbrio emocional. Por nada estão brigando, por nada estão discutindo. Número 2. Qual é a segunda atitude para resolver conflitos à luz da Bíblia? Procure responder às pessoas com mansidão. Nunca responda a ninguém com ignorância. Nunca responda a ninguém irado. Nunca esteja de mau humor, porque ninguém tem culpa do mau humor de ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Você pode ter recebido uma grande bronca lá do seu patrão e ter chegado aqui mal-humorado. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa que nós temos que aprender a desenvolver no nosso coração a mansidão. A palavra diz em Provérbios 15, 1, a resposta calma, a palavra branda, a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes as pessoas ficam iradas pelo que elas ouvem, pelo modo que elas são tratadas.
E a Bíblia diz que nós devemos tratar as pessoas da maneira que queremos ser tratados. Se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar as pessoas bem, com mansidão, com brandura, com palavras suaves, com palavras realmente, como diz a Bíblia, né? Brandas. Porque a palavra ríspida, ela desperta a ira. E a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Como os pais provocam a ira dos filhos? Através das palavras. Através da maneira que eles tratam os filhos podem se irar. É também comum na família a esposa provocar a ira do marido. Por causa de quê? Por causa de uma palavra dura. Uma palavra realmente sem pensar. E cabeça, Deus nos deu a cabeça, nos deu a mente, o cérebro, para pensar. Escute. Antes de falar qualquer coisa, pense. Não fale sem pensar. Porque ao falar sem pensar, pode prejudicar alguém, pode ofender alguém, pode tocar em quem mais você ama, depois de Deus, que é o seu cônjuge. Então, observe isso. Vai resolver um conflito, vai resolver uma situação, não resolve essa situação gritando, não resolve essa situação ofendendo, não resolve essa situação xingando, porque tem crente que xinga. Não era para fazer isso, mas infelizmente tem crente que faz. Na hora da ira, no descontrole, em vez dele resolver aquele conflito, ele gera um conflito maior. A maneira como respondemos pode ser determinante para a situação do conflito. A maneira que respondemos a uma afronta, a maneira que respondemos a um insulto, a maneira que respondemos a uma pergunta que achamos até uma pergunta boba. Quanto mais for a pergunta boba, mais dê uma resposta complexa. Dê uma resposta satisfatória. Quando respondemos à palavra dura, com mansidão, podemos quebrar a raiz do conflito. Você recebe uma palavra dura e responde essa palavra dura com mansidão. Lembre-se disso, amado. A igreja do Senhor Jesus, ela foi lavada, redimida no sangue de Cristo para ser diferente. As pessoas cristãs, elas são chamadas para serem luz do mundo. Como eu poderei ser luz do mundo se eu respondo com grosseria à minha esposa? Como um jovem pode ser luz do mundo se ele é grosseiro com os pais e fingido com os de fora? Porque aquela delicadeza toda com os de fora é apenas fingimento. Porque na verdade o que ele é um iracundo, é um contencioso. Não podemos jamais esconder do que somos dentro de casa. Fora de casa nós escondemos.
Eu posso esconder o que verdadeiramente sou da minha esposa lá fora. Dizer para alguém, ou alguém realmente, sabe, achar que eu sou aquilo que estou demonstrando. Mas a minha esposa vai recriminar aquilo. O melhor lugar de desenvolver a educação, e a educação cristã, aquela que a gente pega a palavra e joga no coração, o melhor lugar é em casa. Aqui todo mundo pode pular, aqui todo mundo pode falar em línguas. A gente pode ir para a casa do vizinho, ir lá fazer uma oração e tomar um chá e glorificar a Deus e ser aquela bênção para o vizinho, mas quando chega em casa, é discutindo, é brigando, é mal-humorado. E não é isso que Deus espera de nós. Provérbios 25, 15. Com muita paciência, com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. A mansidão, a suavidade, a maneira de falar, a maneira de responder. Por que tem que responder a um chamado do pai ou da mãe com brutalidade? Por que tem que dar uma resposta dura na hora que está se fazendo uma pergunta? Tem aqueles que dizem assim: a vida é minha, não se meta. Tem mulher que diz isso para o marido. Tem marido que diz isso para a esposa. Tem filhos que dizem isso para o pai. Tem colega que diz isso para o outro. Tem amigo que diz assim para o outro. E o pior sendo cristão. O pior sendo cristão. Não é assim. Não é assim que se comporta o servo de Deus. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Qual a terceira atitude? Pense antes de falar. Diga comigo: Deus me deu uma mente para pensar. Quando tomamos atitudes precipitadas, quando falamos, sabe, sem pensar, só falamos o que não era para ser falado. Essa é a verdade. E aí já foi, já magoou, já ofendeu. E palavras, uma vez lançadas, não dá para voltar atrás. Então é melhor pensar no que vai falar antes de falar. Para não atingir, para não ferir, para não maltratar. E se na hora que tiver resolvendo um conflito, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. E se o que a pessoa estiver falando, comentando, confrontando algum erro nosso, deixa ela falar. Quando ela terminar de falar, apenas diga bem assim: é verdade, eu errei mesmo. Mas tem gente que entra numa demanda. Ah, mas eu fiz isso por causa do cachorro. Não, eu fiz isso porque não sei o quê. Eu fiz isso por causa daquilo. Não, não é assim não, amado. Quando alguém diz que nós estamos errados, e verdadeiramente estamos errados, o que devemos fazer é só assumir. Só assumir. Está certo, eu estou errado. Mas tem gente que confronta. Aí, em vez de reinar a paz, não, é aquela desavença,
é aquela confusão, e daqui a pouco tem mais pessoas envolvidas, e daqui a pouco até o cachorro está latindo de descontentamento por tanta conversa, tanta gritaria dentro de casa. E não fica bem ao cristão essas coisas. O cristão, ele recebeu de Deus um espírito de mansidão. Diz comigo, diga: Deus me deu um espírito de mansidão. Provérbios 15, 23. Dar respostas apropriadas é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Se permita, meu amado irmão e irmã, ser aconselhado. Quando nós nos permitimos ser aconselhados, nós não erramos. Porque é com a multidão de conselhos que se vence uma guerra. O mal é a resistência, amado. Muitas pessoas resistem ser humilde, prefere ser orgulhosa, prefere depositar dentro de si o rancor, a ira. Isso não resolve. Provérbios 15, 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Fale com sabedoria. Não use palavras de duplos sentidos. Seja sábio no falar. Quer resolver conflitos, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja com a esposa, com os filhos, enfim, seja com quem for. Pense antes de falar. No versículo 28 do mesmo capítulo de Provérbios diz: o justo pensa bem antes de responder. Confere aí comigo. Provérbios 15, 28. Lê aí para mim, bem bonito. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. A boca dos ímpios jorra o mal. Então, tudo isso aqui, amados, são ensinamentos para os crentes. Nós não fomos chamados para ser diferentes só porque largou o cigarro. Não fomos chamados para ser diferentes só porque largou a bebida. Muitas pessoas largaram a bebida, largaram o cigarro, largaram o vício, mas são descontrolados emocionalmente. Emocionalmente, eles são totalmente descontrolados, iracundos, cheios de ira. Procura contenda desnecessariamente, briga com todo mundo. E não é isso que a palavra ensina. Então devemos deixar a nossa mente participar, e não somente as nossas emoções.
está conversando com o marido, está conversando com a esposa, está resolvendo um conflito pessoal. Não deixe a emoção tomar conta. Quem tem que tomar conta é a razão. Porque aquilo que se faz emocionalmente, de forma errada, na maioria das vezes não tem conserto. Não tem conserto. Emocionalmente a pessoa mata a outra. E ali não tem mais como. Não tem mais como. Ali agora é levar para o velório e enterrar. Não tem mais como. Então temos que ter um controle emocional muito grande. E principalmente com as palavras. E vale a pena lembrar que Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. E o pecado habita dentro de nós. Não adianta orar e não ter nenhuma mudança. A gente tem que orar, tem que interceder, mas temos que orar para que haja uma mudança em nós. E a nossa atitude, o nosso emocional seja diferente. Responda com a razão e não com o coração. A mulher é muito emotiva, é muito mais emotiva do que o homem. E a mulher, ela dá respostas muito emocionais. E isso pode ferir e prejudicar, fere o marido e prejudica o relacionamento. Então, é necessário que realmente se haja com sabedoria, muita sabedoria. Quando respondemos, gulados pelas emoções, na maioria das vezes teremos que nos retratar mais tarde. E isso é quando dá tempo ser retratado. Porque de repente o coração endurece e a pessoa não procura outra para pedir perdão. Simplesmente ela tem que aquilo como nada. Não, foi o que eu fiz. É comum isso, né? É muito comum. A gente está sempre ouvindo. Está sempre ouvindo as pessoas totalmente erradas e questionando. Foi o que eu fiz. O que foi que eu fiz? A mulher errou, emocionalmente errou, e depois ela fica dizendo para o marido: e o que foi que eu fiz? E vice-versa. E às vezes isso não fica apenas na dimensão familiar. Sai para fora. Sai para o trabalho, sai para a igreja, sai para os amigos. Então é necessário, amado, que a gente pense muito bem no que vai falar. Amém? Provérbios 10, 19. Esse versículo é conhecido. Provérbios 10, 19. Leia aí, por favor, quem achou. Vamos ler? Na multidão de palavras não falta transgressão. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que refreia os seus lábios é prudente.
Quem é prudente? Prudente é quem fala pouco. Quarto passo para realmente resolver um conflito pessoal à luz da palavra. Busque paz no relacionamento. Busque paz no relacionamentos. Romanos 14, 19 diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Se esforce para ter paz com o seu marido. Se esforce para ter paz com os irmãos na igreja. Se esforce para ter paz no seu trabalho. Se esforce para ter paz. É preciso exercer esforço. Paz não é uma coisa que realmente se acha ali no mercado. Deixa eu ir comprar no mercado ali 1 quilo de paz e semear no meu quarto. Não. Paz é algo que a gente se esforça para ter. Como? Principalmente na hora do conflito. Na hora do conflito eu tenho que realmente mostrar que a paz de Cristo, ela reina sobre o meu coração. Tem pessoas que não têm paz, porque qualquer coisa ela joga uma coisa no chão, qualquer coisa ela quebra outra coisa. É uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. E ela não consegue gerar paz, promover paz. A paz exige um esforço pessoal. No que depender de nós, devemos viver em paz com todos. Romanos 12, 18 diz o seguinte: faça todo o possível para viver em paz com todos. Aqui vem a pergunta: você tem feito o possível para viver em paz com todos? 1 de Pedro 3,11: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. A paz é para ser buscada com perseverança. Tem que se buscar a paz sempre. Não podemos viver sem saber resolver os nossos conflitos. Quinta atitude: tenha uma visão espiritual do conflito. Normalmente, nós temos uma visão carnal. Normalmente é isso aí, uma visão carnal do conflito. Gera o conflito, gera aquela ira, gera aquele descontentamento, e ali não passa de uma visão carnal. Mas o conselho bíblico é para que tenhamos uma visão espiritual. Primeira coisa que devemos perguntar: quem é que está por trás dessa discussão? Aquela discussão em casa e de repente um começou a dar lugar ao diabo. E o outro não percebeu que aquela pessoa deu lugar ao diabo, aí dá lugar também ao diabo. Aí os dois realmente estão fazendo a vontade de Satanás. E aí o pau quebra, incendeia a casa, estraga tudo. Temos que ter uma visão espiritual do conflito. Em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei. E se que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas manifestações.
Quem é que está presente em uma discussão, em um conflito, em uma briga? Quem é que está presente? O Espírito Santo ou demônios? Demônios. E a Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo. O marido começa a bradar, a mulher começa a trovejar, as crianças começam realmente a pegar fogo. Não é assim que se resolve os conflitos pessoais, nem familiar e nem realmente pessoal, de maneira nenhuma. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia inimiga. Se o marido percebe que a mulher está sendo usada pelo diabo, e pode, é só dar brecha. Qualquer um que der brecha, ele pode ter 200 anos de crente. Se der brecha, ele é usado pelo diabo. As palavras dele são venenosas. E o diabo faz soltar essas palavras venenosas. Então, a pessoa tem que estar alerta. Não precisa bradar, ei, que você está sendo usado pelo diabo. Não precisa fazer essas bobagens aí, não, porque você está agindo na carne, o tanto quanto a pessoa também está agindo. Está fazendo a vontade do diabo, o tanto quanto ela também está fazendo. Não. Mas é perceber, ficar calado, repreender silenciosamente e não dizer nada. Sair até daquela esfera de conflito. Fugir daquela esfera de conflito. Dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo. O diabo divide o casal para depois destruir os dois. O diabo divide a casa para depois destruir os dois. O diabo divide os amigos de trabalho para destruir. Ei, fique atento. Você não é crente? Fique atento. Está de alerta, vigilante. Vigilante. Porque de repente um conflito, ele surge até entre dois amigos. Dois amigos. E aquela amizade se desfaz. Aquela amizade se acaba. Por que aquela amizade acabou? Porque não perceberam a chegada do inimigo. Não perceberam a chegada de Satanás. Não tiveram visão espiritual da situação. E precisa-se ter a visão espiritual. Amém? Imagina a mulher discutindo com o marido embriagado. Que falta de raciocínio. Que falta de raciocínio. E sendo cristã, discutindo com o marido embriagado, bêbado. Além de ser perda de tempo, ela está se igualando àquele demônio que está com aquele cara. Quantos estão entendendo? Tem alguém entendendo aqui esse estudo bíblico hoje? Tem? E nós fomos chamados, amado, para estar numa posição de luz alta, como estão as estrelas. As estrelas estão numa posição alta, brilhando. Assim é o crente. Assim é o crente. Aí uma serva de Deus vai se trocar, bater boca com o demônio da bebida que está no marido, que está no filho. Não é para isso que Deus chamou. Não foi para isso que o Senhor nos ungiu. Em Efésios 6,12 está escrito: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores
desse mundo de treva contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos que entender que na lei da física, está escrito, para cada uma ação tem uma reação. Se você faz assim, para uma serpente, ela dá o bote e te pica. E pode até matar, a depender do veneno que ela tenha. Mas ela se sentiu ameaçada, fez assim para ela se sentiu ameaçada. Então não podemos, amado, ameaçar, e principalmente ameaçar o inimigo. A gente tem que conhecer a estratégia dele, para quem dá o bote certeiro sermos nós, e não o inimigo. Por isso diz a palavra, sejam simples como as pombas, e sejam prudentes como as serpentes. Amém? Diz a palavra do Senhor em Efésios 6:12. Temos que lutar contra os poderes das trevas que estão nas regiões celestes. Qual a sexta atitude para a resolução de conflitos pessoais? Efésios 4:15 diz e ensina: antes, seguindo a verdade em amor, fale a verdade em amor. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, a verdade pode ser falada sem ofender. Amém? Mas tem gente que é agressiva demais e ainda diz assim, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Não precisa ofender. Não é para ofender. Jesus foi quem mais falou a verdade. E não ofendeu a ninguém com a verdade que ele falou. Amém? Uma verdade falada de forma irada não presta para nada. Não presta para nada. Falar a verdade irado, falar a verdade magoado, falar a verdade ressentido, não presta para nada. Não vai trazer cura nenhuma. Não vai trazer benefício nenhum. O apóstolo Paulo, ele disse, antes, seguindo a verdade em amor, fale a verdade com amor. Crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Amém? Seu marido errou, vai falar a verdade para ele, fala com amor. Seus filhos erraram, fala a verdade para os filhos, com amor. Quer corrigir os pais, porque filhos também têm o direito de corrigir aos pais, corrige aos pais com amor. Amém? Até um empregado deve ser corrigido com amor. Nós somos cristãos. Já pensou? O cristão empresário fica humilhando o empregado. Tem aquele que realmente não dá uma bronca na frente de todo mundo, mas chama lá num cantinho e deixa mais baixo do que o próprio chão. Não é assim. Esse não é o princípio de Deus.
O princípio de Deus é falar a verdade, aplicar a correção com amor. Porque a correção não é para matar, a correção é para corrigir. O que mata é assassinato. E quando a pessoa aplica uma correção e a outra morre, não corrigiu, matou. Matou. E dentro da igreja isso acontece muito. Mata-se o sonho, mata-se muitas coisas. Na igreja, na família, por não falar a verdade com amor. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. Não é para usar a verdade como uma arma. É para usar a verdade como um bálsamo. Aquele bálsamo que cura. Aquele bálsamo que liberta. A verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Jorrar a verdade com raiva o efeito é contrário. Ou seja, não vai adiantar nada. Pessoa irado, e aí joga na cara do outro a verdade. Em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém, irmãos? Olha, preste atenção. Não se vanglorie. Não se vanglorie. Não, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Não se vanglorie disso. Não se vanglorie disso. Isso torna-se um defeito de caráter na vida da pessoa. Deus nos chamou para ser manso. Deus nos chamou para sermos humildes. Deus nos chamou para sermos pacientes, quebrantados, não estressados, nervosos. O povo que deve dormir bem na terra deve ser os crentes. Crente não precisa tomar remédio para dormir. Crente não precisa fazer tratamento de insônia. Se tem crente fazendo tratamento de insônia, tomando um remédio para dormir, é porque as suas emoções não estão bem. Ele precisa tratar imediatamente com o médico Jesus as suas emoções. Quem está ouvindo, entendendo, diga amém. Sétimo, seja dirigido pelo Espírito Santo. Seja dirigido. Qualquer conversa, qualquer discussão, qualquer assunto, seja dirigido pelo Espírito Santo. Se permita em qualquer conversa, se permita em qualquer lugar, dialogar com as pessoas, dirigido pelo Espírito Santo. Quem foi que disse que é para ser dirigido pelo Espírito Santo apenas dentro do templo? Isso é um desconforto. Na igreja, dirigido pelo Espírito Santo. Em casa, dirigido pela carne. No trabalho, dirigido não sei por quem. Não, temos que ter um equilíbrio só. Gálatas 5,16 diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, poderá ser dita no momento impróprio. O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras.
vai conversar com alguém, pede a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para eu conversar. Todas as vezes que eu ia conversar com o meu pastor, eu pedia sabedoria. Eu dizia, Deus, dá-me sabedoria, porque eu preciso conversar com o meu pastor. E ele é uma autoridade mais do que eu, Senhor. Uma palavra dele irada sobre a minha vida e eu estou arrasado. Ele é autoridade. E ele é autoridade. É aquilo. A mulher tem que fazer como Esther. Esther orou e jejuou para ir falar com o marido dela. Tá? E por quê? Por causa da autoridade que estava sobre o marido dela. Ela não ia falar com qualquer um, ela ia falar com o marido dela, e o marido dela era o grande rei. Era o grande rei, ele reinava sobre todos naquela época. E hoje não, aquela afronta, a mulher vai de qualquer jeito, não pensa, e desqualifica o marido, e diminui o marido, e humilha o marido. E é um monte de coisa que não deve fazer, porque quebra princípios estabelecidos por Deus. E isso não é bom. Isso não agrada o Senhor. Quando a verdade é dita em amor, precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia pelo Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E qual a última atitude? Decida perdoar. Decida perdoar. Não se julga a pessoa para perdoar ou não. Nós não somos juízes. Não, eu vou perdoar se merecer. Não se trata, perdão é uma decisão que eu tomo, eu vou perdoar. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Todas as pessoas sentimentais, elas têm problemas para perdoar. É porque elas são sentimentais. Ela precisa fazer julgamento se a pessoa merece ou não merece, e não é assim. Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Deus perdoou em Cristo, perdoa também. O perdão independente de sentimentos. É um ato de obediência, é um fruto de decisão racional. A decisão de perdoar nos habilita a desejar bem ao ofensor. Quem não perdoa sofre de ressentimento. Ressentimento significa ressentir o mal, sempre lembrar do que aconteceu. Ou seja, sempre sentir essa ofensa. E isso não é agradável. Tem que perdoar e acabou. A Bíblia diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é o amor. E é o segundo mandamento da lei de Deus. Ame o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não se ira. Quem ama o próximo não guarda rancor. Quem ama o próximo não deixa as suas emoções falarem mais alto. Os conflitos racionais muitas vezes são impulsionados pelos conflitos emocionais não resolvidos. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras.
Então não podemos estar em guerra com a nossa casa, em guerra com o nosso irmão. Tem gente que é tão maliciosa, vê uma pessoa na igreja, já vira a cara, já fica... Ou você nasceu de novo ou não nasceu. Conclusão. Busque uma solução saudável para os seus conflitos pessoais. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. O Senhor deseja que vivamos em unidade com as pessoas com quem convivemos. É um dever nosso viver bem na igreja, é um dever nosso viver bem em casa, é um dever nosso viver bem no trabalho, é um dever nosso viver bem com as pessoas da rua. Jesus orou. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me amaste. Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus orou pela unidade familiar. Jesus orou pela unidade da humanidade. Devemos ser unidos e não desunidos, unidos familiarmente, unidos na nossa comunidade de trabalho, unidos na nossa comunidade espiritual, que é a igreja, sempre unidos, e na hora dos conflitos, resolvê-los com mansidão, com ternura, com paz, com palavra branda, com paciência, porque todos nós erramos, e a Bíblia diz que se alguém não erra em palavras, esse tem poder para dominar todo o seu corpo. Então vamos exercer esse poder, é o poder de dominar as palavras, e as palavras são dominadas através do pensamento. Quem pensa antes de falar, erra menos. Quem pensa antes de agir, erra menos. Quantos entenderam? Se coloquem em pé em nome de Jesus.